E para conversar com a gente aqui, nós temos também hoje aqui a participação de mais um comerciante aqui de Itapetininga, que é o Beto Paiva. Ele também é pré-candidato a vereador aqui na nossa cidade. Beto, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Telescópio. Obrigado, Guto. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela participação aí. Ok. Muito bem, e Beto, já conta pra gente um pouquinho aqui a sua história, né, pro pessoal que tá acompanhando com a gente aqui, como que você começou, qual que é o seu trabalho aqui na cidade? Eu sou de Curitiba, né, aí por conta da minha esposa, que é do ramo alimentício, que tinha restaurante lá, eu a conheci e vim pra cá no final da década de 90. E passei por algumas empresas, né? Na época a torrefação do Café Ponto Fino, fui supervisor de vendas e sempre na área comercial atuando. Por último, como colaborador de empresa, eu trabalhei no SPC, Associação Comercial. A partir daí eu comecei a empreender, né? Daí, junto com a família, nós montamos a primeira churrascaria grande dentro da cidade de Itapetininga, que era Itapegril, e desde então eu venho empreendendo, né? Hoje, atualmente, eu tenho um negócio de entretenimento, um happy hour que chama-se Espetaria, por conta da pandemia está fechada, né? E a gente está aguardando, então é um tipo de trabalho que eu não pude fazer como um delivery, porque não se leva entretenimento na casa das pessoas, né? A gente se leva produtos, né? Então a gente está aguardando ver como vai. Agora, sobre o assunto da política, por ser pré-candidato, eu já tenho uma matriz mental assim, na família, por gostar da política, né? Então eu venho sendo observador há muito tempo. Já coloquei meu nome como pré-candidato numa outra situação, há 8 anos atrás, e hoje novamente estou participando, porque a gente, como comerciante, como cidadão, então a gente vê os anseios que precisam, né, na cidade, na vida das pessoas, né? Como o pré-candidato anterior já citou, né, na área das principais pautadas hoje, que é a necessidade das pessoas. Isso eu não estou falando em Itapetininga, eu posso falar com propriedade, porque isso também acontece no Brasil inteiro, que é as políticas sociais, que é a saúde, a educação, o trabalho. Então, isso é um grande desafio para todos os gestores públicos, né? Agora, quando você se aprofunda no entendimento da política, ela é bem mais complexa, que existe aí uma diferença muito, muito longa entre você querer fazer e você poder fazer, né? Então, o sistema político ele é amarrado nas 3 esferas, né? Que é as cidades, os estados e a União, né? Então você não pode, vamos falar assim, né, do cargo de vereança, né? Eu, como pré-candidato a vereador, é algo que eu estou mais focado, porque é nesse cargo que eu estou pré-candidato. Então, você vê lá, né, assim, quais são as atribuições do cargo, né? A gente pensa, né, daí você vai estudando. Não tem segredo para você ser um vereador, porque isso daí não tem mais do que 4, 5 páginas que está escrito na lei orgânica do município. Agora, a tua vontade de fazer, você tem que dividir com os outros vereadores para você poder fazer. Então você tem que, por exemplo, eu vejo aqui na minha área como comerciante, né, principalmente depois dessa pandemia, as dificuldades que todos vêm enfrentando, muitos até por tristeza já encerraram as atividades, aumentaram pontos a serem alugados aí porque não aguentaram a crise, a situação normalmente já não era fácil e foi se agravando. Então, por exemplo, a gente tem aí como, né, poxa, o que poderia fazer, né, dar como sugestão, você se elegendo ou não, para você dar como sugestão para melhorar o conjunto cidade, porque eu me proponho a ser pré-candidato para poder fazer a diferença para as pessoas de alguma maneira. Na área comercial, por exemplo, eu falo assim, não, poderia isentar qual é o imposto que a prefeitura tem autonomia de mexer. Então, este seria o ISS. Mas, por outro lado, a prefeitura também não pode fazer nada que dê prejuízo para o município, que isso também é contra a lei. Então, uma coisa vai amarrando a outra. Então, para você equalizar isso daí, vai ser um desafio.
Então, a gente tem uma variável aí de 5%, 3% nessa cobrança, então isso pode ter uma sugestão que caia pelo menos para 1%, né, pós-pandemia, porque ela ela tem um reflexo posterior da crise que nós estamos passando agora, né? Mas isso também depende do quê? Depende de um grupo. Então você está lá numa casa dando uma sugestão de um projeto de lei, então o projeto de lei que o vereador pode mexer seria só na lei orgânica do município. Então ele é complexo, porque depende de um consenso dos 19 ou da maioria. Depois você ainda depende de uma sanção do Poder Executivo. Então, hoje, para falar assim sobre política, todo mundo, todos os pré-candidatos, futuros candidatos querem a mesma coisa. Tem projetos lindos, excelentes a serem pautados aí. Mas o grande desafio que eu sempre prego para as pessoas é você ter o conhecimento do caminho das pedras. Então, hoje, vamos falar um pouco do cargo de vereança para quem está assistindo, para ele entender um pouco mais. As atribuições do cargo de vereador, elas também são divididas com o cidadão comum. Porque, eu vou te dar um exemplo assim, requerimentos. O requerimento, ele é aceito pela prefeitura, que tem aqui na Rio Branco o seu posto ali do Atende Fácil, para você pedir uma poda de árvore, uma limpeza de rua, um tapa-buraco, qualquer coisa pode ser feita também pelo cidadão comum. E o cidadão comum também tem a visão de fiscalizador, porque as principais atribuições do cargo, ela vem ser o que o vereador faz, ele olha a cidade num todo, e fiscalizar as UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, são os postinhos de saúde, são as escolas municipais, são as ruas, é o meio ambiente num todo, e vale observar, olha, que tem muito a se fazer. Mas o que eu digo, que uma andorinha sozinha não faz verão. É preciso uma participação, uma colaboração também do cidadão comum, não só para ele escolher os seus candidatos, como ele também acompanhar e cobrar. Eu moro aqui no Bela Vista, então houve casos aqui que eu tinha na esquina um buraco enorme. Só que o Poder Executivo ele não tem olhos assim para a cidade num todo. Itapetininga a gente tem aqui distritos que é quase a distância como de Itapetininga a Sorocaba. Então, precisa um envolvimento do cidadão, que ele não pode sentar e ficar, olha aquele buraco, e às vezes ele não dá um telefonema, não passa, não atende fácil, para também pedir alguma coisa para o poder público para atender a cidade no seu todo. Itapetininga é 10º maior município do Brasil, então pense bem no tamanho dessa extensão territorial. Então, se não tiver um envolvimento também da população ajudando o poder público, até na parte assim da cobrança ou do aviso, está acontecendo isso. Porque é muito fácil a gente só reclamar. Agora, eu me propus a ser um pré-candidato, por quê? Porque eu, por gostar do assunto, por isso eu falei assim, onde eu posso fazer a diferença? Qual é o caminho das pedras? Né? Então, o caminho das pedras eu tenho como o conhecimento. Então, essa pergunta eu deixo no ar para todas as pessoas fazerem para si próprio. Assim, o que eu estou fazendo diferente? Critério da escolha dos futuros gestores, assim, dos cargos eletivos, né? Você vai assim, tem muita gente, vou escolher um candidato porque é gente boa, vou escolher um candidato porque é meu amigo, vou escolher um candidato que é meu parente. Então, isso não é critério. Critério de escolha política é bem mais séria, ela vai muito além disso. Porque senão depois você vai reclamar para quem? Para o seu amigo? Gente boa? Então, todos esses pontos têm que ser colocados em questão. Aí existe sim coisas que são fáceis de fazer, pautáveis. Escolas municipais, por exemplo. Tem escolas aqui que tem mais de 8 salas de aulas que tem somente um diretor. Então, se você, como pai de aluno, precisam conversar sobre algum assunto com a diretora, ela não tem esse tempo hábil para te responder, porque ela tem muitas salas para olhar e ela só tem uma como diretora. Então, um dos projetos que a gente tem também, que é de um amigo professor que falou para levantar isso, é justamente olhar essa parte, de repente um projeto
projeto para vice-diretora nas escolas municipais que tem mais de 8 classes. E isso não é fácil, isso não onera o orçamento do município, principalmente agora que, graças a Deus, a verba do Fundep vem aumentando, né? Até uma observação disso, Guto, é que, né, tem duas alegrias quando você tem essa notícia do Fundep, né? A alegria é porque foi aprovado, aliás, uma alegria e uma tristeza. E a tristeza é porque, mais uma vez, não foi uma indicação de um gestor de cargo eletivo. Foi a sociedade comum se mobilizando através de ONGs para poder fazer. Quantos gestores nós temos e quantos projetos ele põe em pauta? Precisa o cidadão comum estar lá dando essas ideias de projeto? Então se qualifiquem. É isso que eu peço assim, a todos os pré-candidatos, aos candidatos. Vejam o caminho das pedras e vão. Eu, desde meus empreendimentos, assim, né, que são do comércio, nas minhas atitudes, eu sempre fui daquele de ação. Vamos fazer? Vamos. E principalmente que isso faz parte também da minha profissão, que era comercial. Não dá para ser feito por aqui, vamos achar um caminho. O não por quê? Né? Se não dá para um caminho, vamos para o outro. E aqui a cidade precisa muito, né? Ela está muito carente de que o cidadão participe, não é só o gestor. Eu preciso colocar isso bem claro, assim, que a responsabilidade é muito fácil. Até o pré-candidato anterior a prefeito, ele citou, né? A FATEC tem projeto, a Escola Agrícola tem, e tem mesmo. E tem vários, e são muitos bons e bonitos. São ótimos projetos. Mas quem é que divulga isso daí para a comunidade ir atrás? Quem estimula as pessoas a irem fazer, para, como se diz, ser usufrutuários desses projetos? Então, quer dizer, acho que tem que se criar assim, esse estímulo de participação melhor. Mas isso, até os xingamentos que ele falou que as pessoas no Facebook, eu sempre coloquei assim, né? Por que as pessoas estão revoltadas com a política? Então, a gente, por correr atrás, trabalhar, então você tem 8 horas de trabalho por dia. Então é aquela correria para você tocar sua vida. Quando você chega em casa, o veículo de comunicação que você tinha até pouco tempo era só um jornal vamos dizer assim, né? Vamos fazer um merchan aqui, um jornal nacional. Mas tudo bem, então você sentava lá. Aí você vê uma notícia de um político que roubou 10 milhões de reais. Aí você traz, ou 100 milhões, né? Você traz este valor para a tua realidade de vida. Então não vai te causar uma revolta tremenda? É evidente que causa revolta. Aí, tudo que se fala através de política, você cria uma aversão. Daí falou em política, não. Aí a pessoa generaliza, porque ela não consegue mensurar que aquela pessoa que está lá está roubando tanto dinheiro e ela está trabalhando tanto para ganhar tão pouco, para prover o sustento da sua família, a educação, o lazer dos seus filhos. Então, a política eu vejo sempre por esse lado, Guto. Então, eu estou tentando pautar essa minha pré-candidatura e essa minha imagem mais para o fato da conscientização política das pessoas, para elas buscarem também, não só cobrarem, porque cobrar é muito fácil, efetivamente fazer é mais complicado. Até postagem minha de fotos, às vezes, Beto, por que você não posta uma foto mais sorrindo, você está meio sisudo? Eu falei assim, eu não vejo que as pessoas queiram que a política, que você esteja sorrindo, porque eu não tenho motivo para sorrir. Existe muito poucos motivos, né, para você pegar e sorrir quando se trata do tema político. Então a gente quer, o ser humano, naturalmente, ele não tem mania de aplaudir, de elogiar e divulgar. Ele não tem essa força. Ele tem aquela força maior quando é para criticar, para falar mal. Agora, quando deu certo, ninguém reclama. Então, quer dizer, isso é até injusto para todos os lados. Não estou defendendo classe política, não estou defendendo a população também. Só estou abrindo os olhos, porque o Brasil está sendo passado a limpo, isto é um fato. Então, a gente tem que aproveitar esta passada limpo e chamar a responsabilidade para si. O governo tirou do brasileiro o conhecimento sobre o tema político. Então
Então nós não entendemos e não sabemos quase nada sobre a política. Né? Muito então bem, Beto. A gente precisa buscar essa informação, né, para poder cobrar dos candidatos que têm um perfil para resolver os nossos problemas. Né? Muito bem, acho que você falou alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, assim, é até uma busca muito importante aqui, muito que nós sempre fazemos, né, de formar uma sociedade que pensa, que se reúne, que age, né, porque isso é a base, né, para se mudar toda a nossa realidade, não só, vamos dizer assim, as figuras políticas, né, mas que venham de uma sociedade que pensa, que tenha consciência, que faz aquilo que é necessário. Beto, você foi elencando aqui vários pontos, né? Acho que deu para o pessoal conhecer já muito aqui da sua ideia a respeito dessa pré-candidatura aqui a vereador, né? Mas se quiser deixar um recado final que o pessoal que está acompanhando com a gente aqui, eu agradeço muito a sua participação no Telescópio. Ok, Guto. Muito obrigado. Eu só vou reiterar novamente, assim, que não tem segredo. Hoje a gente tem um veículo de comunicação que as pessoas falam assim, hoje a gente já não engole uma notícia, hoje a gente já vê uma notícia na íntegra. Agora eu só digo o seguinte, a diferença então não está somente na gente, está em você, cidadão, é você que é o multiplicador das coisas boas ou ruins. Então aproveite hoje que a gente tem uma liberdade de expressão muito grande através da mídia, esse espaço que vocês abrem, né, que agradeço aí para todo mundo, para vocês se informarem em relação à área dos seus próximos gestores. Então você está dando um emprego para alguém. Então, eu vou empregar 19 vereadores, e eu vou empregar um prefeito e um vice-prefeito, e mais sei lá quantos cargos comissionados que essa turma leva. Então, busque informação para quem você vai dar esse emprego. Se essa pessoa vai de fato respeitar o seu dinheiro, que é você quem produz este dinheiro, essa verba da política, ela não cai do céu, ela cai do suor do seu trabalho. Então, a partir do suor do seu trabalho, que você vai ter um perfil para você escolher para quem você vai dar esse trabalho aí. E acompanhe. Muito obrigado. Uma boa tarde aí, Guto. Fique com Deus, todos. Muito obrigado, Beto. Então, conversou com a gente aqui o Beto Paiva, ele que é comerciante e pré-candidato a vereador aqui na nossa cidade. Então, foi muito legal trazer também o olhar dele sobre todas essas questões, principalmente sobre organização política, né? Muitas vezes nós não paramos para pensar aí de como funciona todo esse sistema e como que faz para mudar tudo isso.